Como é que é, meus bradas e minhas bradas do YouTube, do Sweet Chili? Tu és o Sté e eu sou a Gé. Ei, eu sou o Sté. Eu sou a Gé. Não posso te apresentar? Meu namorado. Isso é bom. Isso é Neste dia de São Valentim. Só vou dar bem como se já queria um pouco cueca. Mostras cachos. Claro. Claro que. Não posso pôr. Não vou. Mostra as unhas. Porque eu sou. Unhas ainda pela tua namorada. Porque eu sou um homem, sou um macho, tá bom? És mais... Ninguém me põe cueca. Ah! Hoje o assunto é sério, tá bem? Não é? Nos vejam aqui com caras de risos e palhaçadas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nós. Viste? Vi? Viste como? Uma nota high. Eu disse, amor. Cuidado, Cuidado, já. Pois não, Um dia vamos aleijar. Vamos falar sobre a minha Gé. Vamos falar sobre o que já? Aí, ok. Vamos falar sobre o que já? Neste vídeo vamos falar um bocadinho sobre a minha doença. Fibromialgia. Fibromialgia. Damn. Quando nós começamos a namorar. Vamos falar sobre a fibromialgia. Quando nós O começamos... que é a fibromialgia? Yep. E como é que isso afeta o nosso dia a dia, especialmente o dia a dia da Gé. Yep. Eu não E a sou nossa doação. relação, um pouco. Yeah. Não. Ei, não dá spoilers. Quando eu digo afeta, não significa que é de uma maneira negativa. Tem pontos negativos, sim, e tem alguns pontos que são muito, muito positivos. Ok, let's go. Quando Steven soube da minha doença, ele ficava tipo, Fi o quê? Fibromialgia? Eu sei que vocês aí em casa também na relação então tipo, Fi o quê? Eu sempre soube dizer. Não soubeste, não. Sempre soube. As vocês aí em casa também estão tipo, Fi o quê? Fibromialgia. E Vamos lá. quando foi para explicarmos aqui no office, no escritório, né, nos Yeah. nossos chefes, como é em inglês, não sabes tipo, Mialgia. Ok, não então. sabia dizer Vou dar-vos aqui um bocadinho a definição básica, do que é a fibromialgia. Muito, muito simplificada, porque Tipo, muito simplificada. a fibromialgia é muito mais que isto. Tem muitos fatores, envolve muita coisa. Nós já vamos também Mas aprofundar um sim. bocadinho. Ok. A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura O que causando significa dor. reumatológica, sabes? Reumatológica? Pois. Andas só aí a cuspir palavreado para os nossos subscritores e não sabes explicar o que isso é. Reumatologia basicamente envolve tudo o que tem a ver com as dores musculares, as articulações, artrites, coisas assim. Então, let's go. Afeta a musculatura e as articulações. Estamos a blefar também. essa Gé aqui. Vamos lá ver o que é reumatologia. Oh my god. Vamos lá ver. Ok. Põe. Área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos. Tecidos conjuntivos são as articulações. Que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas. Ou seja, Exato. tudo o que tem a ver com dores musculares. As articulações. A Gé sabe do que ela está a falar. Vai. Né? Fibromialgia. Esta dor está associada com outros sintomas, como fadiga, alterações no sono, distúrbios intestinais, depressão, ansiedade e acomete 2% da população mundial. Ou seja, Uau. I'm special, you know? 2%. E é muito mais comum em mulheres do que homens. Acho que é 80%. Mas Sim, 80% da população com fibromialgia é feminina. Só é feminina, yeah. E é isto, também dá vários... és mais propensa a ter inflamações, processos inflamatórios no corpo. Tipo, em todo o corpo. Já vê?
Tipo, se és uma pessoa que tem um bocadinho de amigdalite, passas a ter muita amigdalite, inflamação, tipo, às vezes nos passou muito, músculos. às vezes passou muito mal com essa cena Com da amigdalite amigdalite, durante muito tempo. E tive que tirar as amígdalas também. Então, Isso não é especial, porque muita gente tira já. Foi horrível a recuperação, mas se quiserem que eu traga, se quiserem que eu traga isso um dia, também vou mostrar como é que eu estava. Não foi bonito. Não vai mostrar, não. Se vocês quiserem ver, nós podemos mostrar. Sim, entretanto, estamos a pensar em abrir. O Sté está a pensar em abrir? Não. O quê? O nosso Insta. O Insta do nosso canal. Ah, sim. Vamos abrir. Daqui a umas semaninhas, depois vamos deixar aí na descrição para vocês seguirem e acompanharem o nosso dia a dia. Vamos ver se tiramos umas fotos de casal. Não temos esse perfil de tirar fotos de casal. By the way, malta. Fazer TikToks. Maltinha, malta. Ai. Gostaste? Não. Era só de São Valentim que preparei para ti. Dança de São Valentim que preparar assim. Enfim. Então, deixem já os vossos comentários, ok? Deixem o vosso like, é uma ajuda muito enorme. E subscrevam, por favor. 70% de vós não está subscrito ao nosso canal. Mas basicamente, subscrevam. Tipo, como é que tu detectas esta doença, né? Como é que tu detectas essa doença? Tipo, para mim, como eu vivia num clima muito quente. Como é que tu detectas essa doença? Não sabes? That's a good question. Tipo, eu como vivia num clima muito quente, eu não sentia as dores não foram muito intensas. Tão intensamente. E como eu treinava muito ténis, e isso eu pensava que são dores musculares de ténis ou de educação física na escola, estás a ver? Então, mas eu sempre tive um bocadinho de fadiga, estás a ver? Tipo, sempre senti muito cansada, etc, sem energia. Mais do que o normal. Ou mais do que seria normal para pessoas da nossa idade, na altura. Tenho também pressão baixa, então quando eu levantava ou quando eu me sento, a minha tensão baixa muito, estás a ver? Só quando me deito aquela sobe um pouco e deixo de estar tonta. Ai, desculpem, pessoal. Já desmaiei em vários sítios aqui. Aqui já é tipo meia-noite. Meia-noite e 50 já? Meia-noite e 57. Mas tipo, não há exame de sangue que tu possas fazer para detectar fibromialgia. Ou seja, não há nada que possa ser feito num laboratório que... Não há nenhum exame tecnológico. Laboratorial, né, que demonstre, ok, isto é fibromialgia. Né? Não há alterações no cérebro, não há alterações a nível físico. No cérebro, numa primeira instância não há, mas depois começa a ver. Por causa de quê? Da depressão, da ansiedade, estás a ver? Aquilo começa já a outros sintomas Sim, mas a depressão e a ansiedade são coisas diferentes, né? Mas são side effects. Sim, então, isso. Não é... Começa a haver essas alterações, mas a depressão e a ansiedade vêm da fibromialgia, estás a ver? Então faz parte de um dos sintomas. Sim, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, quando eu disse que não há alterações no cérebro, é que não há nada, não há nenhuma alteração no cérebro, porque uma alteração no cérebro de depressão é depressão. Não é fibromialgia. Sim, mas com as dores, estás a ver? Já, ok, pode-se saber que é fibromialgia. Sim, com as dores, mas não há nenhuma alteração no cérebro que seja específica da fibromialgia. Uma alteração cerebral de depressão é uma alteração cerebral de depressão. Uma alteração cerebral de ansiedade é uma alteração cerebral de ansiedade. Né? Não é tipo, não há nada independente disso no cérebro que tu possas dizer, ok, isto é fibromialgia. Que se não tiveres depressão ou ansiedade. Sim. Então, o que é que eu fiz, né? Eu, quando mudei para um clima muito frio e vi que já tinha... estás a abanar a câmera. O que eu fiz, né, minha namorada? O que eu fiz, né? O que eu fiz? Como eu vi que já tinha parado de... Mulheres mexem muito o corpo quando falam. O que eu fiz, né? Estava a levantar o dedo. Sim. Então, quando eu fui para Portugal, um clima frio, estás a ver? E tinha parado de fazer exercício físico. Tinha parado de fazer exercício físico e fui para lá estudar. E claro, com os estudos, universidade também, o teu stress aumenta. E isso piora a fibromialgia. Sim.
Então, tipo, eu comecei a ver que eu tenho muitas dores e fora do normal, estás a ver? Chegava em casa, tipo, quase a desmaiar mesmo das aulas. Chegava a casa a desmaiar das aulas. Então foi aí que eu vi que algo de errado não está certo. Aqui, né? Ai. Não está certo. Assim, foi assim que tu te percebeste? Sim, foi assim que eu percebi. E depois foste fazer os exames? Eu, com a doutora Google, claro, fui pondo os meus sintomas na Google. A doutora Google é a melhor amiga da Jess, já. Eu sempre falava com a minha mãe, tipo, eu pus os sintomas aqui e dá muito certo com uma doença específica. Já vê? E foi aí que eu vi fibromialgia. Então eu fui logo ao reumatologista. Eu não fui ao médico geral para depois ele me indicar reumatologia. Fui logo ao reumatologista e disse: pá, tenho dores assim, como é que é? E eles fazem tipo um exame de toque, tocam-te, né, em pontos específicos que tu tens sempre dor, como uma pessoa de fibromialgia tem sempre dor. Então ela foi tocando, fazendo o exame de toque, foi vendo os meus sintomas e bateu certo com a fibromialgia. A partir daí ela disse-me que é uma doença crónica que não tem cura. E eu fiquei tipo, como assim? Mudei de país sozinha para um país que é 10 horas de... Deus, tenho sono. Para um país que é 10 horas de avião, 11 horas de avião do meu 11 país. 1000 quilómetros. Onde estão toda a minha família está aqui sozinha a descobrir isto. Mas ok, epá, tive que começar a tomar medicação contra a ansiedade. Tem um monte de medicação e a única coisa que te pode ajudar, mas melhor, são analgésicos com opiáceos, acho que é isso, não é? Sim, é isso. Sim. Então, comecei essa jornada em 2018 e é uma coisa muito estranha porque a idade que as pessoas começam a ter sintomas de fibromialgia é de 36 anos de idade. E eu comecei a ter os sintomas antes dos 17. E descobri que... Por norma, é uma doença que aparece por volta dos 30 anos, depois dos 30 anos de idade. 36, 37. Yeah. Já vi. Late 30s. Só que vai piorando a cada ano que passa. Tipo. Então, quanto mais velho tu vais ficando, pior a doença, não? E, não sei, isso deixa-me um pouco também abanada, né? Sim, mas há coisas que tu podes fazer para retardar esse processo. Sim, podes fazer exercício físico, ter cuidado com a tua alimentação. Isso tudo. Mas o problema disso também é que, ok, os médicos dizem, faz exercício, tem cuidado com a alimentação, blá blá blá, mas como isso também entra a parte da depressão, estás a ver? E da fadiga, tu não tens aquela energia para fazer essas coisas, estás a ver? Para uma pessoa normal, tipo, diz, eu vou ao ginásio, vou fazer exercício, vou comer e, tipo, não consegue, tipo, estás a ver? Imagina uma pessoa com essas condições, tipo, foi muito difícil para mim. É uma das coisas mais difíceis para mim. E tipo, é só fazer exercício, não é só fazer exercício. Assim mesmo que pessoas que só têm depressão sem a parte das dores e da fadiga, já é muito difícil. Só vai fazer exercício, só vai apanhar sol, não é só, né? É isso, basicamente. Um resumozinho do que é a doença e o que ela acarreta na nossa vida, né? Na minha, particularmente. Sim. Pessoal, obrigado por terem se juntado a nós neste vídeo. E é isso. Não é isso, não. Teu namorado pode ver assim, mas pronto. Sim, eu por acaso, eu soube muito, a Jess contou muito antes, ela contou-me logo no dia em que soube, provavelmente. Não foi no dia em que soube por ela me traíra, e não foi no dia em que soube, ela provavelmente contou a outras pessoas primeiro, depois estão contando a mim. Ainda não estamos a namorar. Cala-te! Ainda éramos best friends. Não era, larga. Conta, vai. Ando aí a namorar com pessoas feias. Ei, minha garrafa tá bom. Foste deep, Mas sim, vai. Então... E eu, tipo... Antes nós começámos a namorar, né? Eu perguntei... Isso é uma coisa que toda a gente com doenças crónicas, sejam mental, sejam físicas... Devia fazer. Eu perguntei...
Tens a certeza que está com uma pessoa que tem. Ela não perguntou assim, não foi assim, amor. Não, mas tipo, eu trouxe o assunto, né? E disse, pá, eu não ela quero. Ela não, ok. Eu não quero te afetar assim de forma negativa. Ela não trouxe o assunto, não. Tu tens que contar as coisas como elas foram. Tu não trouxeste amor, ao longo do tempo. É a memória da fibromialgia. Eu não me lembro bem de como não tem nada a ver, não é a memória da fibromialgia. Tu estás a falar como se tipo, tu tivesses levado o assunto num dado momento. Foi ao longo do tempo. Sim, ao longo do tempo, sim. Antes de começarmos a namorar. Antes de começarmos a namorar, ela não fala, não me perguntava diretamente, mas ao longo do tempo, né? Ia tendo assim umas conversinhas comigo. Ui, perdão. Umas conversas assim comigo em que era uma forma dela tentar saber se eu estava disposto a namorar com ela para... Um dia vamos contar, né? Se vocês quiserem saber a história de como é que nos conhecemos, etc. E se calhar assim vai dar para vocês perceberem melhor isto que eu estou a dizer. Mas sim, para ela entender se eu estava disposto, né, a namorar com uma pessoa que tem uma doença crónica, etc. E para mim nunca... Eu acho que como eu já conhecia a Gé há muito tempo... Há 7 anos. Ok, não precisa ser específica. Né? Ela gosta muito dos 7 anos. Gosta de dizer que esperou 7 anos por... Não. Esperei 7 anos por ele, mas isto é uma história que depois vamos contar. Não esperou 7 anos por mim, ok? Não esperou. Mas eu nunca... Eu acho que como eu já conhecia e já sabia da doença... Foi mais fácil de aceitar e de perceber que, ok, porque se calhar se nós nos estivéssemos a conhecer e tu me dissesses assim, tipo ao meio de nós nos estamos a conhecer e tu me dissesses que tens uma doença crónica, teria sido um pouco diferente. Mais difícil, talvez. Mas como eu já conhecia, e como eu já tinha noção do dia a dia dela, era uma coisa normal para mim. Não era algo fora do normal, não era uma cena estranha. Não era uma situação, não era uma situação desconhecida, né? Tipo, mesmo antes de nós começarmos a namorar, já tinha ido levar, por exemplo, já tinha ido comprar medicação para ela, cenas assim, né? Porque como a doença baixa a imunidade, eu fico doente muito facilmente. Sim. Basta um resfriadozinho e fico muito mal. Sim. Então ela estava sempre doente, era uma realidade com a qual... Já lidavas de certa forma? Não só lidava, mas eu já estava em contacto com essa realidade indiretamente, né? Porque ela contava-me, como eu disse, também já comprei medicação para ela antes de namorarmos e às vezes ia visitá-la, ela estava muito mal de dores, etc. Então eu já estava em contacto com essa realidade. Então para mim não foi um problema, né? Eu sabia que eu gostava dela. Vai, né? Vai, que eu já disse que eu sou macho. Não estejas aqui a manchar a minha imagem de macho alfa. Ai, calma, gente. Vai, machão, conta aí. Que isso? Vai quieta, caralho. Tô parvalhando aqui. Mas já estavas em contato? Sim, e para mim não era uma situação estranha. Quando eu decidi na minha cabeça que queria namorar com ela, eu já tinha em mente, apesar de não saber quais é que eram todas as nuances, né, de namorar com uma pessoa, de estar todos os dias, porque sim, eu já estava em contato com a realidade dela, mas não estava completamente em contacto, não é? É diferente de tu falares por mensagem com a pessoa, né? E ela desabafar sobre a doença dela e sobre o que ela sente. É diferente disso, de eu conviver todos os dias com isso. A mesma coisa seria para uma depressão, por exemplo. É diferente da pessoa dizer que não se consegue levantar da cama do que tu vês todos os dias que a pessoa literalmente não se levanta da cama ou que não te ajuda com as coisas em casa, não cozinha, tens de ser tu a cozinhar, tens de ser tu a lavar a louça, tens de ser tu a pôr a roupa a lavar, blá 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 blá. São coisas diferentes, né? E eu acho que ao longo do tempo houve momentos em que afetou a nossa relação e nós discutimos um pouco por isso, né? A gente chorou, muito chorou na minha namorada. Sim. Momentos não era preciso ela chorar, mas ela chorava. Sim.
Quer dizer, não quero diminuir estes sentimentos. Era preciso ela chorar, sim. Não me cancelem, era preciso ela chorar. Mas são coisas. Tempo a pessoa perceber. São coisas que são. Algumas coisas são difíceis de assimilar e de perceber porque é uma realidade muito distante da minha, né? Eu não tenho dor todos os dias, eu não sei o que é isso. Toda hora, né? Tipo, todos os dias dá dor e hora. Em todos os momentos da minha vida, toda. Tipo, literalmente agora, estou cheia de dores no meu corpo. E eu não tinha bem noção disso, eu não tinha bem noção que era em todos os momentos. Quer dizer, eu tinha noção que era em todos os momentos, mas eu achava que era uma cena de ir e voltar. Né? Tipo, de ser muito intenso em alguns momentos e depois pouco intenso noutros momentos. Porque na minha cabeça, pelo menos, se é algo que varia em termos de intensidade, pode-se arranjar uma forma de gerir consoante, porque se tu conheces o teu corpo, pronto, qualquer pessoa que conheça o corpo, para mim, né, na minha cabeça, eu ficava tipo, ok, ela se calhar sabe que aqui vai ter mais dores e aqui vai ter menos dores, mas não funciona assim, né? Não há um padrão de, ok, agora vai ser mais intenso, agora vai ser menos intenso. E eu às vezes não conseguia entender isso e isso criava certos atritos na relação. Quiser uma coisa? Não, e tipo, e nós depois começamos a viver juntos, né? Sim. E aí notou-se mesmo, tipo, que ele notou mesmo que eu fico muito mal, né? E nós tipo dividimos, por exemplo, tarefas, etc. E vários dias que eu não consigo fazer. Tipo, estou mesmo mal na cama e tipo, Tanto que nós chegamos... Nem ficar sentada. Nós tínhamos uma divisão de tarefas, não era 50-50, mas era tipo 70-30, né? 70 para mim, 30 para ela. Só que agora nós fazemos uma gerência das tarefas que é muito mais saudável, eu diria. Que é... por exemplo, eu digo sempre que quando eu apercebi-me que algumas dinâmicas estavam a ser um pouco tóxicas, apesar de parecer uma boa ideia, né? Aplicado ao nosso contexto, tornava-se tóxico. Eu tipo, afastei-me, não me afastei dela, mas afastei-me um pouco dessa dinâmica e percebi, ok, isto não está a resultar. Então eu disse, ok, quando tu estiveres bem, não é? Faz o mínimo aquilo que tu conseguires, né? E o resto tu podes deixar para eu fazer, né? Por exemplo, sei lá, às vezes eu levo um prato de comida para ela, para a cama, né? Porque ela não se consegue levantar. Eu digo, ok, não precisas de levar. Eu depois tenho que ir trabalhar, né? Então eu posso dizer algo do género, ok, tu não precisas de levar assim que acabares de comer, mas assim que tu te sentires um bocadinho melhor e conseguiste levantar para ir à casa de banho, por exemplo, leva o prato contigo, deixa pelo menos no lavatório, né? Na pia. E eu vou lavar quando chegar a casa. Então adotamos esse sistema que é muito, muito... Porque por mais que eu percebesse o estado dela, né? Às vezes, se tu tens eu sou uma pessoa que se eu tenho algo combinado com alguém, eu gosto de cumprir isso. Né? E eu prezo muito esse valor em mim mesmo, né? Se eu combinar alguma coisa com alguém, eu tenho que cumprir. Eu não gosto de deixar as pessoas na mão, né? Então, como às vezes ela acaba me deixar um pouco na mão, por mais que eu entendesse o lado dela, deixava-me chateado. Então, mesmo nesse sentido, foi muito bom adotarmos essa regra do ok. Porque assim eu sei que ela está que ela está comprometida nos momentos em que ela está bem. E nos momentos que eu melhoro mais, tipo, parece uma maluca aqui. Já estou a fazer tudo e mais alguma coisa. Já estou a cozinhar não sei quantos pratos, já estou a fazer batidos para deixar já feito, já parece maluca. Já estou aqui a arrumar o quarto. Porque eu também acabo por me sentir um pouco culpada, tipo, por não estar a conseguir fazer essas coisas. E se tu não souberes, se tu que estás a ver o vídeo, ou se alguém está a ver o vídeo tem uma namorada ou um namorado que tem uma doença crónica, né? Se tu não souberes como gerir isso, pode acontecer que tu só vais, mesmo que não queiras, tu só vais
contribuir para que essa pessoa ainda se sinta pior. Né? Que era às vezes o que acontecia connosco. Né? Eu não fazia de uma forma, eu não fazia de propósito, né? Mas às vezes eu dizia certas coisas que eu notei, né? Depois, mesmo no próprio momento, depois de nós termos a conversa, depois de nós termos uma pequena discussão, eu notava que, ok, isto que eu disse desta maneira só faz com que ela se sinta mais culpada. Né? São momentos difíceis, são coisas difíceis de gerir, mas eu sempre soube disto e eu gosto de cuidar da Jess, eu gosto de estar ao lado dela, gosto de ouvir os problemas dela. Temos uma relação saudável. Sempre disse que éramos amigos. Um pouco tóxica, porque nenhuma relação é verdadeiramente saudável sem ser um pouco tóxica. É o yin no yang. É o preto no branco. Mas não é tóxica no sentido de fazermos mal, de querermos fazer mal à outra, né? Sim. Simplesmente acontece, faltas de comunicação, pá. Pior no nosso caso, que eu tenho uma doença crónica, tipo, a pessoa tem que ter ainda mais paciência e nossa comunicação tem que ser, tipo... Super on point. Super boa. Tem que ser muito, muito clara. As coisas têm que ser ditas de forma muito clara. Não há espaços... Eu acho que em qualquer relação não devia haver espaços para enigmas, né? Ninguém adivinha, ninguém é o Dini aqui das relações. Então as coisas têm que ser sempre ditas de uma forma muito, muito clara, direta no ponto. Não gostei, gostei. E é uma coisa que ajuda-nos muito na relação. E tipo, ser mais aberta também, né? No início eu tinha um bocadinho de dificuldade de abrir-me e dizer o que eu estava a sentir, né? Sim. E tinha dificuldade em, mesmo que eu quisesse, em explicar de uma forma clara para que ele entendesse. Porque ela é muito mais racional que eu, muito mais lógica. Tipo, é isto, já vê? Diz-me o que é exatamente para saber, tipo, depois o que vamos fazer, já vê? Sim, isso é verdade. E isso também foi um bocadinho difícil. Mas estávamos a habituar-nos um ao outro, né? Eu estava a habituar-me à realidade dela e ela estava a habituar-se a aderir à minha maneira de ser. Porque... No fundo, eu já não era a mesma pessoa que tu conhecias há 7 anos atrás, estás a ver? Eu era uma pessoa diferente. Era uma pessoa diferente. Sim, e não tinha esses problemas todos, estás a ver? Sim. Tipo, quando nós nos conhecemos, ela não tinha fibromialgia. Não, né? Sou muito mais tipo energética, mais tipo à vontade, estás a ver? Mas sim, de uma forma resumida. Claro que afetou a nossa relação. Falando nos pontos positivos e negativos, porque eu disse que havia alguns pontos negativos, mas também pontos negativos foram todos, alguns dos pontos que eu mencionei agora, né, há bocado, o facto de, às vezes, tanto eu como ela deixarmos com que certas coisas infiltrem, né, o nosso bem-estar e o bem-estar da nossa relação, não comunicarmos como deve ser, né, e também nem sempre vamos comunicar como deve ser, porque a pessoa ter um mau dia, ela está a ter um mau dia, então não vai ser perfeito sempre, né? E com a doença há certas coisas que acabam por piorar. Mas em termos de pontos positivos, eu acho que o facto de eu permitir-me aceitar que ela é uma pessoa que tem estas condições aproximou-nos um ao outro. Deixou-nos muito mais aproximados, ficamos muito mais íntimos. Houve certos aspectos da nossa relação que melhoraram por causa disso. A comunicação na nossa relação, eu posso dizer com 100% de certeza que melhorou porque teve que melhorar. Não só teve que melhorar, mas melhorou porque ela tem fibromialgia. Não estou a dizer que se ela não tivesse não teria melhorado, mas um dos grandes fatores pelo qual a nossa comunicação na relação melhorou foi porque ela tem fibromialgia. Foi porque houve muitos momentos da relação em que ou ela ter fibromialgia estava a afetar a relação e nós tínhamos que obrigatoriamente que falar sobre isso. Se tu namoras com alguém que tem uma doença crónica, tu tens de ter muito cuidado com a forma como tu dizes as coisas. Porque estás a andar on thin water.
Ou seja, tu estás a linha entre aquilo que pode ser aceitável de se dizer e não ser aceitável de se dizer é muito ténue, é muito fininha. Tu podes dizer uma coisa que na tua cabeça podia ser normal dizer a outra pessoa e estás completamente a ofender aquela pessoa, né? Então, nesse sentido, para mim, na minha opinião, foi positivo porque tive que melhorar mesmo. Eu tive que melhorar imensamente a minha forma de comunicar com ela. O facto também de termos deixado mais próximo, que eu já disse, mais íntimos, Tu mais amigos. muito também, és muito protetor de mim. Caralho. Bora. Estás tipo, como é que. Eu pergunto sempre, como é que tu estás? Estás bem hoje? Não sei o quê. Tipo, quando nós saímos, ele já vê que eu já estou a ficar, tipo, com muitas dores e com muita pouca energia. Somos pobres, não temos carro. Como não temos carro, nós temos que andar, porque temos que dar um litro no pé. Temos que bater pé. Depois volta aqui nessa cidade, não sei porque é muito caro neste país. Volta é muito caro neste país. Então, pá. Nós somos habituados a fazer uma viagem de 8 km e pagar 6 euros ou 5 euros. Aqui fazes uma viagem de 8 km e pagas 15 euros, 16 euros. O dobro. É ridículo. Não, quando vamos logo temos que stepping. E é difícil. Andar é duro. Mas é isso, pessoal. É isso o nosso vídeo sobre a doença da minha Gé. Da minha Gé. Da minha Gé. Sobre como é que isso afetou mais ou menos a nossa relação, como é que nós crescemos um com o outro, através da doença dela. É isso. Se vocês tiverem alguma questão, deixem no comentário. Deixem as vossas experiências também. Se houver alguém aí que tem... E se vocês não conseguiram lidar com alguém que tem uma doença crónica, tipo, ninguém vos julga, né? É normal. Sim. Vocês não têm que... Pessoal, ninguém tem que fazer caridade. Eu não estou a fazer caridade com ela. Não é? Eu namoro com ela porque eu gosto dela e eu aceito esta situação porque eu quero aceitar esta situação. E na minha cabeça isto nem sequer é uma situação. Não é? Então, se tu não consegues ou não conseguiste, não há problema nenhum, bro. Tu não tens que lidar com os problemas das outras pessoas. No final do dia, esta é a verdade nua e crua. Da mesma forma que existe alguém no mundo que tem uma doença crónica, existe alguém no mundo que não tem pernas ou que não tem braço. E ninguém é obrigado a lidar com os problemas das outras pessoas, não é? No final do dia, isto é um problema que é dela, o problema não é meu. Não é? Eu escolho lidar com esse problema com ela, mas o problema não é meu. Então... E outra coisa que também eu ia dizer é que isso também afeta muitas relações porque é uma doença que tu não consegues ver. Estás a ver? Quando uma pessoa está na cadeira de rodas, tu consegues ver que essa pessoa está na cadeira de rodas e não vai levantar para andar. O facto de eu não conseguir ver e de não estar ali todos os dias, havia um momento, gente, que eu achava que ela estava bem, mas ela afinal não estava bem. Porque eu sou uma pessoa que tipo, está aí a sorrir, e, tipo, mesmo aqui no canal, vê-me toda hora, estou aqui, mas no fundo estou com dores. E muita gente, cada que me conhece pessoalmente, tipo, há anos, ninguém imagina que eu tenho essa doença, porque estão tipo, tu estás sempre a rir, não sei o quê, e és simpática, blá blá blá, afinal estás tipo com dores. Todas as interações que vocês tiveram comigo, seja no canal, seja pessoalmente, eu estou com dores. Então, eu só fui me apercebendo disto também ao longo do tempo. Eu só fui entendendo que, ok, ela está com dores a toda hora. Depois de muitas conversas, muitas interações, foi um processo. Tipo, no início eu ficava tipo, quando tiveres com dores diz, está bem? Eu estava tipo... como é que eu vou estar a dizer toda hora, tipo, estou com dores, porque não me para. Porque eu não entendia, né? Mas agora já entendi. Então, estás a ver, são essas coisas que, lá está, por exemplo, só às vezes, se calhar, com ela não, né? Mas se calhar, se fosse outra pessoa qualquer e eu estivesse a dizer isso a essa pessoa, se calhar ela podia sentir-se ofendida. Por isso é que eu digo, quando conversas com a pessoa ou quando falas com uma pessoa que tem uma doença crónica, tens que ter um pouco de extra cuidado com as coisas, com aquilo que tu dizes. E com as cobranças também, estás a ver? Porque eles ficavam tipo, não fizeste só isto, mas eu só te pedi isto, não sei o que, eu ficava tipo... Eu não consegui, estou mal, estás a ver? Para ele, que é só para ele, tipo, para mim é tipo. É muito. É um mundo. Levantar da cama, levantar tipo de manhã para ir fazer qualquer coisa é. Um problema. Mas é isso. Estava a dizer a Jess, deixem as vossas experiências, alguém que tenha
ou que esteja a passar por isso, se quiser partilhar connosco, por favor, façam isso, Tem porque algum seria muito bom. familiar. Se tiverem algum, não precisa ser namorado, né? Familiar, whatever, o que for. Partilhem connosco. Nós não temos nada para fazer da vida, portanto vamos ver os vossos comentários e vamos responder. E é isso, meus caros. Não há nenhum bitite hoje, não há nenhum assunto assim quente, é só mesmo falamos sobre nós. E é isso, pessoal. É isso, meus bros e bros. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Mais uma vez, deixem o vosso like. Subscrevam no canal. Não se esqueçam da parte da subscrição. E É isso. peace. Peace. Fiquem bem, portem-se bem e não tenham doenças crónicas. Love.